No ar, mais um programa Papo Família. Hoje vamos falar sobre drogas. Como o diálogo pode ajudar a prevenir o problema. Quando e como devemos falar sobre o assunto com os filhos. Para esclarecer essas e outras dúvidas, eu recebo aqui no estúdio da TV Assembleia, no nosso programa, a psicóloga Aline Carvalho. Olá, Aline. Bem-vinda ao nosso programa, ao nosso Papo Família. E hoje o nosso assunto é um pouquinho delicado, assustador, mas que está presente na nossa realidade em muitas famílias. Não só família que vivem juntas, como famílias separadas. Como é que a droga, a gente trata a droga nesses núcleos? Então, olá a todos. E esse assunto ele é algo realmente que necessita mesmo de uma atenção, de informação. E essa doença, que é a dependência química, que está presente, que a gente verifica na sociedade, ela tem alguns critérios que, na falta de informação, se criou muito um preconceito, sim, né, sobre o usuário ou o dependente que está doente. Então, eu penso que a primeira questão é poder ter essa informação que quem fica dependente químico ou ele tem uma doença. É muito difícil para uma família, para toda a família, quando tem filhos ou vamos pensar assim, a gente está colocando filhos, adolescentes, mas você pode ter um cônjuge, você pode ter alguém da tua família que é dependente de seu pai, sua mãe, enfim, eu fico pensando que na família a gente pode ter alguns exemplos reais. O quanto é importante entender que existe uma genética, né, que existe algo de um DNA que não está no nosso controle. E que quando você tem informação sobre isso e tem orientações sobre isso, fica diferente. Mas é delicado porque a questão do julgamento e do preconceito em relação à doença, que se torna assim, é mau caráter, é sem vergonha, isso é fácil passar, só está lá quem é a pior espécie, é fraco. Enquanto a gente tiver, e eu entendo que é difícil, essa dificuldade de entender com uma situação mais ampla e como doença, isso já é muito difícil você estar ou lidar com alguém próximo que você ama, né? Porque essa pessoa que está ali também, ela sofre e ela também vai precisar passar por uma etapa contínua, porque a dependência química, ela não é algo que se cura, ela é algo que se estabiliza, algo que essa pessoa que tem esse desafio de autocontrole, de autocuidado, de autocurar-se diariamente, é uma determinação de vida. E que para o resto da vida? Sim, fica difícil assim, falar para o resto da vida. É algo porque quando tem dependência, e a dependência química, é diferente de eu gosto ou não gosto, eu quero ou não quero. Por isso que existe dentro de tratamentos de dependentes a questão dos grupos de apoio, seja o Alcoólico Anônimos, Narcóticos Anônimos, grupos para pais, para poder fazer esse suporte que também faz parte do tratamento, que não é só uma conscientização, mas são reforços positivos e faz parte dessa integração de fazer o suporte e suportar o desafio de lidar com a dependência. Né? Então, os casos de sucesso, sim, a gente vai percebendo que em qualquer fase que esteja, se não existir um tratamento, um suporte que englobe a todos, existem muitas chances, não só por fracasso, mas que complicam a maneira dessa pessoa poder passar diariamente e transformar isso diariamente na sua vida. Porque é uma dependência. E daí fica mais difícil. A questão, você tinha falado da genética. Isso realmente, ela determina a dependência ou não? Até é importante, até como médico na medicina, mas a gente entende que, em termos genéticos, há uma predisposição. Se eu tive uma avó alcoólatra, que é da mesma linhagem, ou meu pai, ou minha mãe é alcoólatra, nós estamos falando de uma transmissão genética. Não que eu vá me tornar. Não, mas eu sou predisposta. Inclusive, existe estudos, existe orientação de que quem já sabe dessa genética, a mesma coisa do que se fala do câncer ou da diabetes, então você vai precisar ter precauções. Isso é realidade. Um cuidado maior. Isso, que é a orientação. Quem tem essa genética desde criança é você também não se colocar em risco, né, não ir para esse caminho, porque geneticamente você tem coisas mais favoráveis para você desenvolver, porque está no teu gene. Claro que a gente vai vendo o critério, mas esse é um critério muito forte e que determina também muitas coisas.
E esse assunto, hoje ele é mais falado, temos mais informação, mas ainda assusta muito. Como que as pessoas podem ter um pouco mais de acesso de como é o tratamento, de como funciona, você como psicóloga, como é que é a parte psicológica dessa dependência? Em termos de orientação e de psicoeducação, existem várias formas. O privilégio é quando a gente faz um trabalho preventivo na nossa vida. Estou pegando aqui na questão de papel de mãe e de pai. Né? Eu costumo pensar com a metáfora que criar filhos ou educar filhos tem que ser como aprender a dirigir, algumas coisas, alguns critérios, que é para você ter suporte. Então, a questão de o tratamento de preventivo é você ter informação, que você pode buscar um profissional que oriente, você vai precisar ter o suporte de leitura, né, de informação. E dentro de uma área médica e clínica, não só a questão dessa orientação que pode ser contratada, você pode ir para contratar alguém que te ensine sobre isso. Porque não é obrigação, entre aspas, de quem não estuda isso, saber. E eu acho que a falta de informação é um dos pontos primordiais que atrapalham. A segunda questão é que a gente vai lidar com uma questão social. Ninguém que tem filhos, a gente costuma lidar com isso, um filho não é um bolo, que tem uma receita e ele vai nascer perfeito. Né? Então, até tem uma questão assim, que é natural você querer criar um filho. Ninguém quer ter um filho que sofra, que tenha problemas. E é muito fácil amar o filho que não tem problemas, o filho que tira boas notas, o filho que evolui, que tem desenvolvimento. Então, tem o filho de ouro. Sim. Né? A questão toda é que nós só nos preparamos para ter filhos de ouro, mas nós podemos educar filhos de ouro. Mas o que é esse filho de ouro? Porque nós somos pessoas, temos temperamentos, tem situações na vida que acontecem. E dentro disso, amar quando ele não é a nossa receita é o desafio. Esse é o desafio, né? Isso, porque a gente não sabe, né? Como que essa criança, como esse filho vem ao mundo. A gente só é preparado desde o nascimento. Então, eu entendo isso até no papel em expectativa, porque o grande desafio de um pai é você amar seu filho e não desistir dele. Mesmo, e são coisas simples, porque a gente percebe, vai conversando ao longo do tempo, que um filho que frustra porque não tira 10 ou porque não é bom nisso, já causa para algumas famílias e para alguns pais assim, uma coisa tão assustadora. Então, vamos imaginar filhos que nascem com uma doença ou que desenvolvem algum problema, uma dependência química. Imagina ter socialmente dizer assim, o meu filho é dependente químico. Né? E você sabe, é complicado. E você sabe que o Manuel Alves, um dos nossos... Da nossa entrevista, ele tem justamente essa dúvida. Vamos ver qual que é a dúvida dele. Meu nome é Manuel Alves, sou de Fortaleza. Eu queria fazer uma pergunta: como fazer para evitar que nossos filhos caiam no uso das drogas, passem a usar drogas? Esse daqui, a dúvida do Manuel é justo o amor pelo filho. Né, como é que faz para não deixar o filho cair nas drogas? É complicado, a gente, né? Você tem alguma luz no fundo do túnel? Vamos pensar não como uma receita mágica, porque se fosse fácil a gente podia imprimir um livro e fazer as regras básicas, né? Mas é importante assim, em termos de orientação de pais, quais os cuidados que a gente precisa ter, inclusive de observar situações, poder atender às necessidades dos filhos nas etapas de vida. E isso não começa na adolescência. Então, muitas vezes falam assim, porque a adolescência em si é uma etapa, por exemplo, que vai ter algo que se espera de um adolescente. Para ele se autoafirmar, ele vai precisar estar em grupo. Um adolescente entra em crise com tudo porque ele está aprendendo a ser adulto e ter uma identidade adulta, com questões hormonais, com a questão de mudança de cérebro, com a questão de precisar confrontar autoridades, de poder ainda não estar preparado até neurologicamente para ter um cérebro que consegue definir riscos, e por isso que os pais eles passam a ser esses orientadores ou perseguidores, porque, claro, a gente está lidando com um adolescente que tem a necessidade dele, e naturalmente o adolescente, para poder crescer, ele vai precisar desidealizar os pais e até confrontar a autoridade deles, porque ele está buscando isso neles. Então, parece que é papo de psicólogo. E fala assim, não, aqui funciona é assim. Então, a primeira questão é, na adolescência, principalmente quando se pensa nessa época, que é onde vai se recorrer,
com mais frequência, onde vai despertar a dependência, que tem mais acesso a isso. Não vou dizer que em casos em crianças que não acontecem, porque dependendo do contexto, onde tem o alcoolismo na casa, onde existem modelos e a criança fica mais vulnerável a isso, a gente sabe até mais cedo, né? Que tem crianças que começam a beber escondido e não se espera isso de uma criança, vai se esperar mais de um adolescente. Então, o adolescente em si, ele já é uma panela de pressão dentro dele, com sofrimentos, e aí eu acho que cada um vale lembrar a sua adolescência, né? Porque a gente fala dos adolescentes... Como se a gente não tivesse Não, e aí a gente jura pra gente mesmo, quando a gente é adolescente, que nunca vai ser assim com um adolescente. E que tudo aquilo que a gente sofre como adolescente, você fala, vou fazer diferente com os meus filhos. E é batata, né? Quando você tem um filho adolescente, você acaba repetindo isso. Por quê? Porque você tem uma tarefa de adulto de referência, de pais protetores na adolescência. Porque a adolescência é o filho sair da casinha e ir pro mundo. E no mundo existem grupos, existem pessoas. Hoje a gente tem a internet, né? Tem todo um movimento acontecendo que até para os pais se atualizarem de situações de estímulos para fazer coisas diferentes, para autoafirmar. O que eu vou entendendo dentro de uma prática é que quando você tem um vínculo construído com o seu filho de segurança, respeito e confiança que é estabelecido desde a infância, é diferente a maneira que você vai construindo essa relação e quando chega na adolescência. Porque, na verdade, na adolescência, o que a gente vai fazer? Não só essa orientação necessária, mas a gente segura os nossos filhos pela relação que nós temos com ele. Inclusive, dele poder estar desenvolvendo a questão de proteção, de uma consciência de risco até maior. Porque se a gente for pensar, mas droga é ruim, todo mundo sabe, por que entra? Então, existem vários gatilhos e motivadores que vão levar um adolescente a experimentar, por exemplo. Né? Necessariamente, a gente não pode dizer que... Porque os nossos filhos que a gente conhece em casa, a gente não sabe como eles são lá. Mas tem uma coisa que é importante para nós, como pais, é poder aprender constantemente a ser pais. Segundo, estar muito atento e ligado aos seus filhos no comportamento, nas ações. Estar muito atento, e isso é minúcia, porque até nas perguntas, né, quando a gente tem filhos. Como é que você foi teu dia hoje? Ah, foi bem. Ah, então tá bom. E é justamente sobre esse afastamento que é a próxima dúvida do Tiago. Vamos ver. Meu nome é Tiago e tenho uma pergunta. Quantas vezes, quando ele precisou do seu auxílio, você, ao invés de afastar, tratou o problema como seu, como sua família, com amor? Acho que essa é a solução para esse problema. Aline, esse real auxílio, a falta de amor, como é que a gente sabe até que ponto devemos ir, até que ponto existe um retorno deles? Como é que a gente consegue ver isso assim lá no nosso dia a dia com o nosso filho? Uma das coisas que é importante é olhar para nós como pais e até como profissionais de poder ter um entendimento assim, não tem uma receita tipo assim, amor. Amor é subjetivo. Sim. Porque o amor protege, o amor orienta, o amor dá limites, o amor coopera, o amor media. Né? Então, nós temos uma função e uma tarefa diária nas fases dos nossos filhos que a gente vai estar construindo desde o momento que eles nasçam. O que eu percebo, muitas vezes, no amor, com intenção, repetir padrões e comportamentos que é por amor, mas fica vazio, fica vácuo. E muitas vezes, até nessa questão, é pelo medo, é pela briga, quem manda aqui sou eu. Né? Isto são estímulos de comportamentos que afastam. Então, se a gente for entender da infância, a infância, os pais são os protagonistas. Então, até lidar com crianças fica mais fácil no sentido, de alguma forma, dele poder entender e poder olhar para esse pai com mais autoridade. Lógico que tem alguns comportamentos de algumas crianças, tudo a gente vai mediando e aí orienta para poder ir trabalhando para isso. Mas a adolescência já se espera dos filhos um distanciamento. É um distanciamento, muitas vezes pode ser um isolamento, é o distanciamento, não quero sair com a família, vou ficar em casa. Hoje, com a tecnologia, com jogos, com internet, e isso é um risco também. Mais ainda, né? Porque também você vai precisar orientar e dar limites, e para o adolescente, para esse mundo que está hoje, que é mais também virtual, é algo que também nos acomoda, porque ter filhos acomodados na adolescência, vamos pensar no nosso adolescentezinho, né? Cheio de questionamentos, qualquer coisa que você fala te confronta, ou até com muito entusiasmo, que vem, e você está cansado. E, nossa, então assim, nossa, que bom que ele está nesse jogo, né? Está em casa, tá lá, não está dando trabalho, estou vendo. Mas, na verdade, tem uma dose disso, tem um respeito que a gente sabe que vai acontecer, mas, porém, nós precisamos estar atentos e precisa existir essa proximidade, que é criar oportunidades. Nós, pais, nessa orientação, precisamos criar. O nosso filho, que a gente espera que ele tenha isso pronto,
e que ele vai nos ensinar porque está pronto, se ele não tiver uma referência e um modelo de como se faz, ele não fará. Então, volto de novo às perguntas, né? Tá tudo bem? Tudo... Como é que foi a escola? Ótima. Ah, vamos comer. Ah, eu já comi. Né? Ah, então assim... Se parar aí... Isso. Daí e isso pode ser um padrão, né? Então, a questão toda é assim, mas eu pergunto, eu falo, eu tô aqui. Não, então a gente precisa ser o estimulador, criar essas oportunidades e principalmente estar atento nesses comportamentos, porque muito isolamento, muita distância. A gente não vai saber tudo de um filho. Isso, esse controle não temos, principalmente na adolescência e no mundo de hoje. Mas conhecer o mundo dos filhos, conhecer e pedir auxílio, como entra, como acontece. Existe um sinal que você consiga perceber que esse filho está com algum problema, com alguma dependência, droga, álcool, seja... já começa a mudar comportamento, se for uma questão de amizades, na mudança de amizade, fisicamente, o abatimento, né, seja na relação com a comida, ficar um monossílabo ou até ser agressivo, coisas que poderia ser entendido como uma mudança, mas sim existem sinais, existe uma comunicação de que algo não está bem. Então, conhecer o nosso filho principalmente poder saber, assim, ver os braços dele, ou ver o corpo de alguma forma, porque eles estão nesse momento assim, mas você vai conhecer teu filho. Tá, né? E aí ter uma proximidade maior e poder conhecer o ambiente que ele está vivendo. Porque silêncio demais, tudo que é muito, até você buscar uma orientação e uma ajuda, porque cada silêncio, é diferente. Né? Então, a primeira questão é, na dúvida, e você querer conhecer os amigos, saber aonde vai, levar, eles não gostam, né? Mas construir isso, mas na dúvida, a gente sabe, se tá, até o cansaço demais, porque na adolescência tem a questão deles que vão dormir muito, ou vão comer muito, mas existe um comportamento que... Se você parar um pouquinho e perceber, você... parar um pouquinho, consegue perceber porque essa diferença. A questão da dependência, né, e de ações que quando se está doente pode acontecer, desde a automutilação, de tomar remédios ou de beber, isso aí está na nossa cara. Mas se você não... Às vezes é surpresa para os pais, né? Eu não via que ela se cortava, mas só usar a manga comprida direto. Ou ficar mais fechado, isolado. Então, tudo isso vai nos dando indícios, só quer ficar no quarto. Não se consegue mais socializar com a família, tem muita resistência de ficar junto. Porque é a hora da gente poder manter a estrutura e regras que são importantes. Então, a gente começa a entender que tem algo que não funciona, só fica no computador. Cadê os amigos dessa pessoa? Cadê... E principalmente, e aí dependendo, não tem a ver só com dinheiro, né? Existem problemas pessoais, existem preocupações financeiras, crises nos... Existe tudo isso, a vida não é perfeita, né? Porém, também oportunizar, se pôr à disposição de um filho, vamos andar no parque, vamos ver, pegar no teu campo de interesse. É isso que eu ia até comentar. Fora da família, a escola, o shopping, na sociedade, qualquer lugar fora de casa, fazer esse tipo de campanha, anúncio, você acha que ajuda? É fundamental ter numa cultura educacional a psicoeducação. Não é só chegar e dizer uma coisa, você precisa criar mesmo um tipo de informação e psicoeducação que também começa hoje, dá para se perceber em algumas escolas, alguns movimentos, já uma preparação, um jeito de estar informando, né? E consistente. Não ter nada é um problema, já existe situações que já tem uma preocupação em olhar para isso. E agora trabalhar, que aí tem uma questão tanto do campo familiar, porque não é só da escola, e não mas a escola tem essa preocupação, verificar como que essa escola está podendo informar e orientar pais, alunos, professores, educadores, como os professores em sala de aula podem inserir isso, os pais podem trazer informações para os filhos, pedir para os filhos pesquisarem algo e dar aula para a gente. Então, qualquer tipo de estímulo de informação vai criando uma consciência e um conhecimento, como aprender matemática. Você vai entendendo como e você tem mais segurança e informação sobre isso. E o Estado também ajuda, tanto que foi criada uma lei em que os cinemas devem exibir campanhas de prevenção à droga antes das sessões no mês de junho. Quer ver só? Vamos ver lá. Era um mundo colorido, onde se podia livremente sonhar,
Viajar no desconhecido, criar rotas inesperadas, construir castelos fantasiosos. Mas, repentinamente, o mundo de muitos perdeu a cor. Este vídeo foi produzido por alunos do Colégio Estadual Sagrada Família de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O material foi vencedor na categoria Escola Pública no concurso estadual de produção de material audiovisual sobre drogas, promovido pelo Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Você sabia que desde 2018, durante o mês de junho, vídeos educativos com alertas sobre o risco do uso de drogas devem ser exibidos em salas de cinema de todo o Paraná antes da sessão começar? Drogas? Diga não. Um checklist para evitá-las. Ei, presta atenção aqui. Não é necessário usar drogas para ser aceito no meio social, e sim cultivar boas amizades, e não aquelas que te afastam seu crescimento pessoal. Já este outro vídeo, que também alerta sobre os riscos do uso de entorpecentes, foi premiado na categoria Escola Particular. Pensa comigo. A maioria das drogas afeta o sistema neurológico, prejudicando nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Você realmente quer isso para você? A veiculação do filme publicitário de 1 minuto faz parte da Semana Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Além de esclarecer os problemas causados por entorpecentes, o vídeo divulga o canal de denúncia Disque 181, criado para combater o tráfico de drogas. A lei que obriga a divulgação de materiais audiovisuais antidrogas antes dos filmes foi sancionada em julho de 2017 e pode ser encontrada no aplicativo Agora é Lei no Paraná, da Assembleia Legislativa. A ferramenta permite que o consumidor consulte a legislação e, em caso de descumprimento, denuncie. Você tem a chance de decidir seu futuro. Não há desperdício utilizando drogas. Drogas, estamos fora. Aline, é importante esse tipo de campanha, você acha? Sim, e vamos colocar num contexto, não é algo isolado. Vamos pensar que se socialmente a gente está criando uma rede de informação, eu tenho isso na minha escola, eu tenho programas, eu tenho workshops, eu tenho trabalhos, pesquisa, eu tenho meu professor, eu tenho a minha família, né? Eu posso ver isso num cinema, eu posso... Todo tipo de estímulo e de informação é importante. Então, eu penso que quanto mais você cria o estímulo tem que ser consistente, né? Não é muito importante iniciativas como essa, mas a continuidade e a forma que você vai consistindo a informação, isso vai tomando uma proporção maior, né? Agora, é entender assim, isso não é sozinho, né? Então, nós como pais temos compromisso de proteção aos nossos filhos, não temos controle de coisas que podem acontecer e isso interferir na realidade dele, e precisamos ter suporte nisso, e a dependência química é muito difícil e traz muito sofrimento para toda a família que passa por isso. É que todo mundo sofre, né? Isso. As escolas têm um compromisso com isso, a educação tem um compromisso com isso, né? O social, a política tem um compromisso com isso, e penso que quanto mais a gente puder trabalhar em prol disso e não esperar só do outro, mas cada um poder fazer a sua parte com a sua responsabilidade, já é o início, um movimento de algo muito importante. Olha, eu não sei, eu quero te agradecer imenso por você ter nos esclarecido muitas dúvidas, um assunto que está aí, né, no nosso dia a dia, que muita gente sofre com isso. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Papo Família. Obrigada pelo convite. Obrigada. E você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. Se tiver uma sugestão, nos envie, pode ser o tema do nosso próximo programa. O Papo Família fica por aqui. Até a próxima.